Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de Psicologia aplicada à enfermagem e nós vamos estudar sobre a teoria psicanalítica ou psicanálise. Antes de adentrar na teoria propriamente dita, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da psicologia, né? Então assim, de todas as ciências, a mais remota que se conhece, né, é a filosofia. A filosofia é uma ciência que busca a reflexão, o questionamento, a crítica com o intuito de obter inteligência e sabedoria. O próprio nome da ciência significa amigos da sabedoria, porque filo significa amigo e sofia significa sabedoria. Então, são amigos da sabedoria. Mas por que eu estou falando de filosofia? Porque a psicologia, ela é uma ciência que tem origem na filosofia. A psicologia é uma ciência nova. A gente vai ter as primeiras escolas no século XX, ou melhor, no século XIX, tá? Sendo que a gente vai ter o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo. Como eu coloquei no slide, o funcionalismo procura compreender como funciona a consciência através do seu modo de adaptar-se ao meio. Já o estruturalismo procura entender a consciência através do sistema nervoso central. E o associacionismo, né, se baseia-se que todo comportamento tende a se repetir se nós o recompensamos assim que nós o emitimos. Já no século XX, nós vamos ter as teorias, o behaviorismo e a linha Gestalt, onde no behaviorismo a gente vai observar que a única fonte de dados sobre o ser humano era o seu comportamento, o que as pessoas faziam e o que diziam. Nessa teoria, foi muito utilizado experimentos com os animais. Já a linha Gestalt, né, afirmava que as outras linhas tinham o indivíduo como um ser passivo e que para esta linha o todo é mais do que a soma das partes. Agora nós vamos falar sobre o nosso objeto de estudo de hoje, que é a teoria psicanalítica ou a psicanálise. A psicanálise é a linha mais conhecida pelo público, embora ela não seja devidamente compreendida. O interessante dessa teoria é que ela foi fundada por um médico alemão chamado Sigmund Freud. O que fez Freud desenvolver a teoria psicanalítica foi o fato dele estar insatisfeito com o tratamento que os pacientes com desordens mentais recebiam, fato que motivou ele a investigar a origem mentais desses comportamentos, tá? Como eu coloquei no slide, né, a gente vai estudar um pouquinho também sobre a vida de Freud. O nome dele era Sigmund Freud. Ele nasceu no ano de 1856, numa pequena cidade que fazia parte do então Império Austro-Húngaro e que hoje corresponde à República Tcheca. O pai dele era um modesto comerciante e sua mãe era já a terceira esposa do pai. O Freud foi o primogênito de 7 irmãos e a família dele era uma família judaica. O Freud sempre se destacou nos estudos. Ele sempre teve uma performance brilhante, fato que, junto com a preferência por parte da mãe, né, a mãe tinha uma predileção por ele, e por essa predileção e por esse destaque nos estudos, ele teve o direito de ter um quarto só para ele, onde ele podia estudar em paz, porque não é nada fácil dividir um quarto com mais 6 crianças, né? Freud recompensou essa predileção da mãe, porque aos 17 anos ele ingressou na faculdade de medicina e ele trabalhou também, desde que ingressou na universidade, num laboratório de neurofisiologia. Antes do seu casamento, ele trabalhou um tempo com um médico francês, Jean-Martin Charcot, que ele tratava os casos de histeria com hipnose, o que fez com que nos anos seguintes o Freud se aprofundasse sobre os processos de transtornos mentais e elaborasse a teoria psicanalítica ou a psicanálise. Freud, né, afirmava que a personalidade era composta por 3 grandes sistemas. Quais são eles? O id, o ego e o superego. O id, ele é de origem orgânica e hereditária. São os nossos instintos inconscientes. E nós temos os instintos de vida, né? Quais são eles, professora? Fome, sede, sexo
e os de morte, né? Que é a questão da agressividade. O id é como se fosse uma criança de 5 anos que ela chega aqui, ela gosta do meu óculos e ela pega o meu óculos e ela sai correndo, porque ela não sabe se controlar, certo? Aí nós temos o ego. O ego já é diferente. Ele vai operar pelo princípio da realidade, ou melhor, pelo que a nossa realidade considera correto. Para satisfazer o id, o ego pensa, planeja e decide. Eu não vou chegar aqui, né? Aliás, uma pessoa adulta não vai chegar aqui e pegar meu óculos e sair correndo. A não ser que ela tenha algum tipo de cometa uma certa infração. A pessoa pode ver meu óculos, gostar do meu óculos, e aí ela vai pensar, eu gostei do óculos. Onde foi que você comprou para eu comprar um igual, né? E aí ela vai procurar economizar o dinheiro, ou se ela tiver o dinheiro, ela vai lá e compra à vista, ou parcela no cartão em várias vezes, para poder ter um óculos igual ao meu, mas ela não vai arrancar o óculos do meu rosto e sair correndo. E o superego? O superego já é o representante das normas e valores sociais que foram transmitidos pelos pais, né, através de castigos e recompensas que são impostos à criança. As principais funções do superego é de inibir o id, principalmente a natureza agressiva e sexual, e lutar pela perfeição. Então, assim, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Nos desenhos animados ou então nas histórias em quadrinhos, às vezes a gente vê um personagem e aí de repente ele tem uma ideia, né? E aí aparece um anjinho e um diabinho. O anjinho aconselhando para o bem e o diabinho geralmente aconselhando para o mal. O anjinho é o superego e o diabinho é o id, porque o id ele vai fazer com que você haja por impulso e o superego não. Ele vai fazer com que você controle esses impulsos, certo? O Freud também fala sobre o nível de consciência. Para ele, o conteúdo mental ele vai estar dividido em 3 níveis de consciência: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente é tudo aquilo que estamos conscientes em um determinado tempo. Nesse momento que vocês estão assistindo a aula, que eu espero que vocês assistam, vocês estão focados em prestar atenção no que eu estou falando, certo? O pré-consciente são memórias que elas podem se tornar acessíveis a qualquer momento para o perfeito funcionamento da mente. Se eu perguntar para vocês o que foi que vocês almoçaram ontem, vocês vão lembrar. Se eu perguntar para vocês qual foi a primeira música que vocês aprenderam na escola, vocês vão fazer um esforço, mas vocês vão lembrar. Então, são coisas que podem se tornar acessíveis no momento que você precisa ir lá e buscar, é como se estivesse guardado numa gaveta. E aí, na hora que a gente precisa, a gente vai lá e puxa aquele conteúdo e aí coloca esse conteúdo de volta na nossa realidade. Já o inconsciente, né, para ele são os elementos reprimidos, geralmente são traumas, né? São coisas que estão guardadas porque nos fizeram mal e se a gente for mexer, não vai fazer tanto bem. Uma experiência traumática, né? A perda de um ente querido, uma decepção amorosa, tudo isso são materiais reprimidos, segundo Freud. Ele até coloca como se fosse o modelo do iceberg, né? O que é o iceberg? O iceberg é um bloco de gelo que está ali no oceano. Então, assim, a ponta do iceberg, aquilo que a gente pode ver, é o nosso consciente. Aquela primeira parte abaixo da água é o pré-consciente. E aquela parte que a gente tem que mergulhar, usar aquela roupa de mergulhador, e lá por fundo é o nosso inconsciente. Ainda dentro da psicanálise ou da teoria psicanalítica, o que é mais conhecido
da teoria de Freud é a teoria do desenvolvimento psicossexual, porque ele relaciona o desenvolvimento da personalidade diretamente ao instinto sexual. Então, assim, o que acontece? Com os estágios de desenvolvimento marcam essas diferenças. Aí ele vai falar da fase oral. A fase oral, ela ocorre do nascimento, né, de quando essa criança nasce até completar 1 ano de vida. Quando a criança nasce, ela satisfaz essa necessidade pela boca. Por quê? Porque ela vai mamar e quando ela mama, quando ela suga o seio, ela vai obter prazer nessa sucção. A criança vai ter a fome saciada pela amamentação e ela vai obter prazer nessa quando ela obtém esse alimento, né? Que para ele considera como se fosse o narcisismo primário. Então, assim, para Freud, as crianças que não vivenciam a fase oral plenamente, quando elas crescem, elas se tornam adultos fumantes, adultos gulosos ou adultos tagarelas. Por quê? Porque vai estar utilizando a boca que não foi devidamente utilizada nessa fase. Então, assim, a mãe, o pai, o tio, o cuidador, tem que ter esse cuidado, porque a criança é instinto. O que ela pegar, ela vai levar à boca. Então, você não vai ter que brigar com a criança menor de 1 ano porque ela pegou uma chave ou um celular e levou à boca, porque ela não tem noção do que ela está fazendo, né? Então, você como adulto, você como responsável é que tem que evitar colocar objetos sujos, objetos que possam causar risco, causar danos à saúde dessa criança, porque ela está agindo instintivamente. Já que ela mama e mamar é bom, então ela vai descobrir o mundo através da boca. Tudo que ela pegar, ela vai levar para a boca para ela poder descobrir o gosto, descobrir a textura, descobrir o que é que aquilo representa para o mundo novo de descobertas que ela está tendo. A criança passou pela primeira fase, né, que é a fase oral. Aí ele relaciona outra fase do desenvolvimento, que é a fase anal. Essa fase vai de 2 aos 3 anos de vida. Para Freud, né, nessa idade, a libido está focalizada na zona do ânus. O que vai acontecer? Essa criança, ela vai experimentar satisfação em expulsar ou reter as fezes. É quando ela está correspondendo à fase que ela vai treinar os hábitos de higiene. Normalmente a criança de 2 a 3 anos, ela está deixando as fraldas, né? Tá saindo das fraldas e passando a usar o piniquinho, o troninho, saindo das fraldas e passando a usar a calcinha, passando a usar a cuequinha, ok? O certo é que a própria criança deixe as fraldas. Ela não pode ser obrigada pelos pais a deixarem as fraldas, porque é um processo lento e é um processo individual. Algumas crianças deixam com 2, outras crianças deixam com 3, mas isso vai depender da personalidade, do comportamento daquela criança. O que acontece? Se ela é uma coisa maravilhosa, tudo que sai dela é uma coisa maravilhosa. Então, assim, ela não tem esse nojo, ela não tem a noção de que o xixi e o cocô são excretas, né? São sujidades. Então, se ela é uma coisa boa, o que sai dela também é uma coisa boa. E aí ela vai experimentar a satisfação nisso, em conseguir segurar ou em expulsar essas fezes. E muitas vezes, além de expulsar, ela vai brincar com aquilo dali, porque se ela é maravilhosa, o que sai dela também é maravilhoso. E o que acontece? Quando essa criança não pode passar por essa experiência, né, de reter ou de expulsar as fezes, segundo Freud, essa criança pode se tornar um adulto com obsessividade em limpeza e arrumação, a questão da organização, ou ainda se tornar uma pessoa avarenta, né? Uma pessoa que é mão fechada, que é pão dura, que tem dificuldade em gastar, em usufruir do dinheiro que possui. A criança saiu da fase anal, né? Ela vai para a fase fálica. A fase fálica corresponde à idade de 3 a 5 anos. Nessa fase, a libido ela vai estar focalizada nos órgãos genitais. É uma fase bem interessante porque as crianças elas percebem que existem diferenças anatômicas
elas percebem que existe diferença entre os órgãos genitais masculinos e femininos e também elas vão manipular esses órgãos. Normalmente a gente vê mais a questão do menino tocar o pênis. Por quê? Porque o menino, por nós vivermos numa sociedade machista, ele tem o privilégio de poder andar despido, né? De poder andar sem roupa. A menina não, a menina culturalmente a mãe coloca uma fralda, coloca uma calcinha daquelas cheia de frufru, aí coloca um vestido, coloca uma meia calça para que essa criança ela não ande sem roupa, tá? Então assim, o que é que vai acontecer? A criança nessa fase, ela tem amor pelo genitor do sexo oposto e ela passa a observar o comportamento do genitor do mesmo sexo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando é uma menina, ela vai ter amor pelo pai e vai observar o comportamento da mãe para fazer o que a mãe faz, já que o objetivo dela é chamar a atenção do pai. Então, se a mãe passa a maquiagem, a criança vai querer passar a maquiagem. Se a mãe faz um penteado no cabelo, a filha também vai querer fazer esse penteado no cabelo. Já no caso do menino, o menino ele vai ter o amor pela mãe e o pai como o espelho. Então, ele tem ciúme do pai com a mãe, mas ele procura imitar o comportamento do pai. Se o pai usa um boné, ele vai querer usar boné, o estilo de roupa, entendeu? Porque o objetivo dele é chamar a atenção dessa mãe. Se vocês quiserem dar uma aprofundada no assunto, vocês podem estar pesquisando sobre o complexo de Édipo e o complexo de Eletra para estarem ajudando vocês na questão da compreensão, tá bom? Para Freud, a criança que não vivencia essa fase fálica plenamente, ela pode, quando adulta, desenvolver a questão do homossexualismo. Só repetindo que o que eu estou afirmando é a teoria psicanalítica de Freud, não é a opinião da professora Catiane, tá? E também aproveitando mais uma vez para falar que a nossa profissão deve ser despida de preconceitos. Nós estaremos nos postos de saúde, nos hospitais, na nossa vida profissional, para atender a todos, né? Seguindo o princípio de igualdade, que todos têm direito à saúde, ao acesso e também ao atendimento da equipe de enfermagem, ok? Aí a criança, né, já saiu da fase fálica, ela já tem 5 anos. Então, ela vai entrar na fase de latência, que corresponde à idade de 5 aos 12 anos de vida. Essa fase, Freud denomina de fase escolar. E ele afirma ainda que o ego ele está centrado em atividades intelectuais. É quando ocorre a construção do pensamento lógico. A criança está preocupada em estudar, em aprender, em ter amigos na escola, em se desenvolver. Então, o que acontece? Ela acaba suprimindo seus impulsos sexuais. O controle da vida ocorre pelo princípio da realidade, tá? Isso ocorre dos 5 aos 12 anos de vida. De 12 anos em diante, que corresponde à fase genital ou adolescência, essa criança que não é mais criança, né, já é um adolescente, vai reviver todos os seus instintos sexuais e reviver seus conflitos anteriores. Só que os objetos heterossexuais não são mais incestuosos. O que acontece? Esse adolescente, ele vai sentir atração por um adolescente do sexo oposto, sendo que vai ser a colega da escola, a colega da rua, uma amiguinha do inglês, não vai ser mais, a atração não vai acontecer mais no meio familiar. Essa fase também é importante porque o sujeito atinge a sua maturidade sexual. Então, assim, ele vai ter consciência do seu papel no mundo social. Então, ele passa a buscar os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, porque até então ele seguia aquilo que era aconselhado pelos pais. A gente, quando criança, obedece
regras pelos pais. Quando chega na adolescência, que é a fase de contestar, né? Você vai descobrir o mundo. Então você passa a ter opinião própria, você já não quer mais andar com seus pais, você já quer andar com as próprias pernas, você começa a fazer parte de um grupo, você também começa a viver as primeiras experiências, o primeiro beijo, o primeiro fica, primeira vez, primeira experiência sexual. Então, o primeiro namoro, aí você começa a querer trabalhar. Então, você passa a ter consciência de que você é um ser independente da sua família, tá? Então, assim, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês da teoria psicanalítica era mais ou menos isso, né? Eu espero que tenha ficado claro, ok? E, assim, qualquer coisa, eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Fiquem bem e até a próxima.